Antes de tudo, eu queria apenas dizer que não existe feminazi. O nazismo foi uma ideologia que acreditou na supremacia de uma raça, a ariana, em relação a outra. Por causa dessa crença, eles mataram 6 milhões de judeus, 5 milhões de não-judeus, incluindo gêmeos, gays, ciganos. Gente, não dá pra comparar esse ideal, essa crença de supremacia, de opressão, de violência, com o feminismo, que é uma ideologia de igualdade entre gêneros. E mais do que isso, que não diferencia as raças. Todo mundo faz parte da raça humana, e daí tem gêneros dentro disso, certo? Isso, mesmo assim, depende, mas eu vou falar em breve. Mas tá, primeiro, não existe feminazi. Parem de falar isso, é ofensivo, é cruel, entendeu? É comparar você querer o direito de divórcio, você querer o direito à liberdade sexual, você querer o direito de votar, até que foi como o feminismo começou, com prender pessoas em câmaras de gás e matar sufocadas essas pessoas, sabe assim, é surreal, não façam essa comparação. Essa comparação não existe, não é real, é cruel e não deveria ser usada por ninguém. Até porque eu não conheço o caso de feministas reunindo homens em câmaras de gás ou fazendo experimentos pra descobrir coisas a partir do corpo dos homens, matando esses homens por causa de um ideal. Vamos deixar isso pra lá, mas vamos pros próximos. O segundo aqui, né, tipo, da diferença entre feminismo, feminismo, feminazi, é femismo. O feminismo, gente, eu queria dizer que é tipo uma fada do mal, é tipo um pesadelo. Ele não existe. Essa palavra foi criada pra poder diferenciar, pra certas pessoas que querem diferenciar as feministas que eles apoiam e as feministas que são as feministas radicais. Então, o feminismo, a etimologia da palavra, é como se fosse o machismo, entendeu? A opressão em relação das mulheres aos homens. As mulheres se acreditam que são melhores, que são mais incríveis do que os homens e que merecem mais coisas, que merecem mais direitos. E por que não existe? Porque isso não é a civilização atual e não é a civilização desde, sei lá, a mãe Gaia, sabe? Quando a gente fala em feminismo, a gente fala de um mundo hipotético em que as mulheres seriam acima dos homens. Isso não existe, não existem feministas por isso. É como dizer racismo reverso. Tipo, mesmo que um negro chame um branco de branquelo, ele não vai estar cometendo racismo reverso. Ele vai estar sendo chato, vai estar, tipo, fazendo bullying. Mas não vai ser racismo reverso porque o racismo é estrutural. O machismo é estrutural, ele tá em vários âmbitos da nossa sociedade. Ele tá no mercado de trabalho, ele tá em casa, ele tá na justiça. Então, tá, ok? Então não existe feminismo por isso, que a gente não vive num mundo femista, a gente vive num mundo machista. Agora vamos falar sobre feminismo. E também eu acho que é uma dúvida que muita gente não entende. E eu entendo porque as pessoas não entendem, aquela. Muita gente vai falando de feminismo nessa internet da vida sem nunca ter lido um livrinho, sem nunca saber, não saber direito o que tá falando. Parece um telefone sem fio. Essa pessoa ouviu de outra pessoa, que ouviu de outra pessoa, que o feminismo é isso. Ela passa pra próxima pessoa, também é errado, porque no telefone sem fio é isso. Você começa ouvindo casa e termina com, sei lá, lago. Ok, eu entendo as pessoas não entenderem o que é feminismo. Então, eu vou explicar. Primeiro, o feminismo nasceu em 1848, na Convenção dos Direitos, em Nova York. Foi considerado um marco por muitos estudiosos em relação ao feminismo, porque foi quando os assuntos da mulher começaram a ser discutidos realmente. A primeira onda do feminismo que nasceu em 1848, ela buscava o âmbito judicial, o âmbito de direitos. Então, o que as mulheres buscavam principalmente? O direito ao voto, o direito ao divórcio, porque você imagina, você tá casado e o seu marido ter que te permitir se divorciar dele. Qual a chance? Vocês conhecem maridos que fariam isso? Porque na minha vida real, nem o namorado quer te deixar ir embora. Imagine assinar uma permissão pra você se livrar dele, vamos dizer. Também queriam direito à posse de bens, porque nessa época as mulheres eram posse do marido. Elas saíam da posse do pai pra virar posse do marido. Mesmo se elas viessem de uma família rica, elas não tinham nada se elas não tivessem casadas. E mesmo assim, o dinheiro delas ia para o marido. Então ele permitia ela usar o dinheiro dela, vamos dizer. As mulheres, elas queriam esses direitos, que eram direitos que os homens tinham,
há um tempinho. Vamos pra segunda onda do feminismo, que saiu da esfera política para ir pra esfera social. Foi em 1950, 1960, isso lá fora, assim, na Europa, nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil chegou só pra 1970, que a gente sempre foi um pouquinho atrasadinho na história, né? Essa segunda onda, o que as mulheres buscavam? Elas buscavam direitos sociais, principalmente liberdade sexual. Isso foi muito acelerado quando a pílula anticoncepcional foi lançada, então as mulheres finalmente tinham controle mesmo sobre, por exemplo, gravidez e sobre sexo. Isso acelerou e veio o movimento hippie logo depois, veio aí o Quake, então, tipo, os jovens, eles começaram a ser considerados como mercado, e como a gente vive numa sociedade capitalista, se você é mercado, você é uma pessoa, você é um cidadão. Então os jovens finalmente foram diferenciados dos adultos para ser um grupo de pessoas que tinha voz. Nesse grupo de pessoas que tinham voz, tinha mulheres. E por último veio a terceira onda do movimento feminista, que começou em 1990 e que segue aí até hoje. Mas alguns estudiosos falam que a terceira onda ela já terminou e começou outra onda por causa das redes sociais, por causa da internet. Eu acho que a gente ainda tá na terceira onda porque a gente ainda tá pedindo as mesmas coisas que as feministas da terceira onda estavam pedindo. E o que são essas coisas? Elas estão relacionadas à esfera social da mulher, o papel da mulher na sociedade, salários iguais, igualdade pra mulher em vários sentidos, controle do próprio corpo, então você poder sair na rua, você não sofrer assédio, o direito à legalização do aborto, porque hoje não é só você ser permitida fazer aborto. Se você fizer, você vai presa. É isso, é poder legalizar o aborto, porque hoje muitas mulheres fazem, mas as mulheres que fazem são de classe média alta. As mulheres mais pobres, elas morrem. É uma questão de saúde pública. Vamos deixar isso para outro assunto, né? Porque muita polêmica, que eu não pretendo ser polêmico. Então nós entendemos as três ondas do movimento feminista, a gente entende as solicitações, os questionamentos do feminismo, que são principalmente de poder ter espaço, poder ter voz, poder estar na liderança das empresas. Porque em 1980 a gente começou a poder trabalhar mesmo, entrar no mercado de trabalho como executiva e não só como secretária, como datilógrafa, poder entrar no mercado de trabalho como executiva, como dona de coisas, enfim, como um homem. Inclusive tem o power dressing, né, em 1980, que as mulheres se vestiam pra simular o corpo de um homem. Então era ombreira, era terno, elas se vestiam pra ficarem mais parrudas, fortes, porque a força naquela época era associada a ser homem. Hoje em dia você já pode ir para um escritório de saia, você pode ser mais menininha, vamos dizer, mas não chega nos cargos de liderança da empresa. Então a gente tá desenvolvendo, a gente já conseguiu muitas coisas, mas ainda falta muita coisa. Eu já fiz pesquisa com empresas, pesquisa mesmo, tipo de ir em várias multinacionais e descobrir como é que tá, né, o mercado de trabalho, a liderança. E tem muitas mulheres empregadas, tem sim, mas quanto mais vai subindo a hierarquia, menos mulheres tem. Isso normal, isso acontece também com negros. Tem negros, nossa, aqui na empresa tem vários negros. E na liderança? E na gerência? E na alta gerência? Acho que ninguém. E daí vai aumentando que, tipo, quando você vê lá em cima, vai ter o mesmo grupo de pessoas na liderança que tinha na Grécia Antiga, onde as mulheres e os negros não eram considerados como gente. A gente andou. Com certeza a gente foi num caminho longo, muita gente morreu por isso, mas ainda tem um caminho muito longo a ser seguido. Então quando as pessoas viram e falam, mas não precisa mais de feminismo, mas não acredito em feminismo, a gente não tem o que acreditar, é um fato. Ele existiu, por causa dele a gente pode voltar, por causa dele a gente pode se divorciar, por causa dele a gente pode fazer qualquer coisa que a gente pode fazer hoje, porque há 100 anos as mulheres não tinham direito a nada. As mulheres não eram nada de nada, não tinham voz, não tinham espaço, era só um vitrine da riqueza do homem. Isso é real. Eu vou colocar um texto que eu fiz aqui embaixo sobre isso. Que quando os burgueses começaram a ter poder, eles não se vestiam mais como os nobres se vestiam. E era uma coisa que não permitia caminhar porque eles estavam trabalhando. E daí o dinheiro passou a ser muito mais valioso do que o ócio. E quando era nobre, era quanto mais você visse, fosse possível ver na sua cara que você não trabalhava, melhor. Mas depois que os burgueses viraram a classe dominante,
o que os burgueses fizeram? Eles olharam pro lado, mas aí eu vou estar com a mesma roupa que um cara que tem menos dinheiro do que eu. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comprovar que eu sou mais rico do que ele? Bota na mulher. As mulheres começaram a ficar muito ornamentadas e elas viraram a vitrine mesmo do dinheiro do homem. A gente era realmente um manequim. A gente era um manequim, a gente era um fantoche. Ser mulher não tinha valor nenhum. Mesmo se você viesse de família rica. É claro que sempre foi melhor pros ricos do que pros pobres. Mas mesmo se você fosse de família rica, você não era nada se você não tivesse um marido. Beleza, entendemos, não tem feminazi, não existe feminismo. E o que é feminismo? Bom, então é isso, o vídeo era curtinho, era só pra diferenciar aí as feminazes, que não existem, vamos esquecer esse termo, o feminismo, que é uma fada do mal, também não existe, e o feminismo, que é essa ideologia que tá aí, tipo, levando a gente pra frente desde 1848 e que provavelmente vai precisar de muito tempo pra existir ainda e pra chegar numa situação em que não precisa existir mais, porque o meu sonho, gente, eu acho que o sonho de toda feminista é não precisar ser feminista. Eu acho que as pessoas pensam, tipo, nossa, que a gente acorda querendo lutar, entendeu? Eu não quero lutar, eu quero ficar de boas, eu quero ter espaço, eu quero ter as mesmas oportunidades, entendeu? Ninguém quer ficar brigando, ninguém tem paciência pra isso. A gente faz porque precisa. Embora tenham algumas que... né, gente? Mas aí é como dizem, até Deus tem uns seguidores escrotos, entendeu? Não vamos julgar por umas pessoas toda uma ideologia que é maravilhosa, a ideia é maravilhosa e beneficia inclusive homens. Mas enfim, dentro do feminismo tem várias vertentes. Então, tem o feminismo negro, tem o feminismo intersect, tem o feminismo liberal, tem o feminismo radical. Então tem várias ideias dentro do feminismo que acabam criando grupos pequenos, mas que acreditam em certas ideias que unem o feminismo inteiro. Então, tipo, ali de sororidade, de igualdade, de luta, enfim. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu vou fazer, então mandem aqui nos comentários, falem se vocês têm perguntas, falem se vocês já se ofenderam com o termo feminazi. Eu já me ofendi, eu fiquei, gente, você tá me comparando com gente que matou 11 milhões de pessoas no mundo. Eu mal mato uma barata, eu realmente não mato uma barata, eu chamo alguém pra matar, entendeu? Eu não faço mal pra ninguém, pelo amor de Deus. Me deixem aqui nos comentários os desabafos, vamos trocar experiência e se inscrevam, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.